Boa tarde a todas e a todos. Vamos aguardar a galera aí, pessoal chegando. Ô, Gabriel, Mutumbá do Fanitinho, Herói Produções. A Luzi tá aqui me avisando que já tá vindo. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Ô, Jéssica, boa tarde. A gente tá indo pra nossa reta final, né, Mutumbaxé. Hoje é o nosso penúltimo Xirê dos Saberes. Esperar só mais um pouquinho a galera ir entrando pra gente começar a conversar. Obrigado, Gabriel. Obrigada. Obrigada do Fanitinho Modupé, pelo carinho de todas e todos. A Luzi está aqui me avisando que já está entrando, para a gente ficar atenta aqui. A gente está caminhando para a nossa finalização, né, dos nossos xirês. Hoje é o nosso penúltimo xirê com a professora Luzi Borges. Eu sou Iaquequerê Marta de Oxum, do Ileaxel Milareia Sabá. Estou aqui nesses encontros, a gente conversando juntos desde julho, né? Dia 30 de setembro, semana que vem, é o nosso encerramento das nossas atividades. As nossas atividades elas foram compostas, né? Nosso quarto encontro das culturas de axé, que excepcionalmente aconteceu de forma virtual, né, pela primeira vez, porque a gente sempre faz esse tipo de atividade. Todas essas atividades que rolaram aqui na página do Instagram, elas acontecem ao vivo, né, pessoalmente, para a gente se encontrar no terreiro, aqui em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense. E infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível, né? Então, quero agradecer quem acompanhou as lives, quem acompanhou as pratas da casa, quem acompanhou todas as atividades de arte, culinária, vendas, costuras, roupas. Agradecer a participação de todos e contar com vocês também no nosso fechamento, que vai ser na quarta-feira que vem. Hoje a professora Luzi já está aqui, já vi que ela entrou, vou chamar ela aqui para poder apresentá-la. Para a gente começar a nossa conversa. Né? Hoje o tema é Educação e Infância, Crianças de Axé e os Aprender Vivências. Esperar a professora Luzi. Mutumbá, minha mãe! Mutumbaxé, Mutumbá. Estou aqui falando um pouco o que está sendo o nosso quarto encontro das culturas de axé, né? De forma virtual pela primeira vez, por conta dessa demanda nova aí da pandemia, né? E a gente teve que mudar o nosso formato. Mas a vantagem que a gente teve aqui, os nossos queridos que moram em outro estado, a gente conseguiu que viessem aqui participar e conversar com a gente, que é o seu caso, né, Luz? Seria mais complicado para a gente te chamar, né? Já que a gente é tudo financiamento coletivo do próprio Axé que organiza, né? Então, quero, antes de qualquer coisa, te agradecer, né? Agradecer a Luzi. Ela mora em Ilhéus, é professora da UESC, né? Fez o doutorado, a gente se conheceu na época do doutoramento dela aqui na UERJ, né? Então, uma Luz Eked, Colobá, lá no terreiro Alade Jexá, né? Então, é uma mulher de terreiro, as filhas são de terreiro, as filhas foram crianças de terreiro e são jovens de terreiro, então, é uma mulher de luta, é mãe solo, né? Então, é um exemplo para a gente, então quero agradecer a presença da Luz aqui hoje com a gente, para a gente estar conversando sobre o que é ser criança de terreiro, né? E essas aprender vivências, que a pesquisa da Luz também circula
por educação nos terreiros e cibercultura também, né? Então, vou pedir para a Luz se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da trajetória, para depois a gente começar a nossa conversa diretamente no tema, pode ser? Pode sim, para mim, apesar da gente estar vivendo nesse momento pandêmico, né, no meio dos caos que a gente vive, e te reencontrar mesmo nessa condição, à distância, numa live, é sempre uma alegria te conhecer. Eu estive no doutorado, então assim foi uma riqueza estar da minha família sanguínea, estar distante da minha família de axé, mas durante o doutorado também foi a oportunidade de eu ressignificar o conceito de família extensa, que a gente sempre fala que o terreiro é essa família extensa, e o doutorado, a partir da experiência do afeto e do cuidado, né, de Babá Daniel e todo o seu Eguipé, foi possível realmente acreditar que sim, nós somos uma família e uma família acolhedora, aonde quer que esteja um filho de axé e encontrar ter a felicidade que eu tive de dessas águas se encontrarem e se emanarem. Então, assim, uma alegria enorme, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, com o seu terreiro e com as pessoas que vão estar com a gente nessa tarde, que eu já considero desde já uma tarde maravilhosa. Axé, E axé. E Luz, você pode me falar apresento. um pouco de quem é você, né? Um pouco. Então, eu sou Luzi Borges, eu sou da nação Ijexá e a nossa nação, ela orienta, e é uma orientação da casa e a gente segue isso, pelo menos dentro da nossa casa. A nossa adigina, o nosso oroncó, tem que ser falado. Quando a gente é iniciado, a gente deixa de ser Luzi Borges. Eu, por exemplo, eu ainda estou nessa fase ainda de me acostumar com o meu novo nome, ancestral, que é o Lucossô. Eu sou Colabá de Xangô, no terreiro Ijexá, aqui no sul da Bahia. Fica no Banco da Vitória, que é um bairro periférico, assim como o bairro lá onde está localizado o terreiro de Babá Daniel. A minha iniciação foi agora, em janeiro, apesar de ter sido abalada em 2016 e de estar no terreiro desde 2012. Eu ouvi todas as lives, amei todos os encontros que aconteceram até agora. E Axé. aí entre eles eu ouvi o da Alba Negrini, né, que ela fala daquele período do abianato, achei massa ela falar do abianato. Eu falei, nossa, eu vivi o meu abianato com todo o prazer do mundo. Eu Axé. não queria sair dessa condição de abiã, meu Deus do céu. Achei maravilhoso ter passado 7 anos na minha casa como abiã. Abiã realmente é esse lugar de aprendizado, é ele que nos fortalece, né, dentro do axé. Eu acho que cria um vínculo mesmo de pertencimento. Eu acho que, pelo menos a minha experiência foi essa. Quando eu decidi fazer a minha iniciação, porque o orixá, ele te indica, né, te orienta, te apresenta a possibilidade da iniciação, mas só você pode escolher, só o ori pode escolher se tu quer renascer ou não para o teu orixá e se tu quer renascer dentro daquela casa. Então, assim, eu vivi toda essa experiência como uma boa filha de Xangô, que sou, né? E de Oxum. E estou colabada de Xangô desde 2012, ou desde 2012, não, desde janeiro desse ano. Peguei esse período da pandemia, e aí, como estou aqui, moro em Ilhéus, e meu terreiro, eu fico mais ou menos uns, eu acho que deve dar uns 8 quilômetros daqui para o meu terreiro. Então, eu sou uma das pessoas mais próximas que Mãe Darabi pode contar. E aí eu sou filha de Mãe Darabi, que é filha de Ajaladeré, né, o terreiro Ijexá, que tem como orientação Oxalufã, então a navalha da minha mãe é Oxalufã, consequentemente todas as nossas, apesar da minha navalha
ser de Oxóssi. Então, minha mãe é de Oxóssi, eu sou de Oxóssi. E essa a minha experiência enquanto mulher de axé. Antes de ser Luz, antes de ser o locutor, eu sou a primeira, né? Estou na condição da primeira de 7 filhos. Eu sou filha de Raimunda, do sertão baiano, neta de Susana, criada por 5 mulheres maravilhosas, porque essa ideia da... E quando eu penso nas infâncias, sobretudo nas infâncias de axé, eu resgato a minha infância, né? Goethe sempre fala isso, né? Quando a gente vai falar de um outro, a gente também fala da gente também. Então, como pesquisadora de axé, eu não tenho como não falar do axé sem resgatar a minha infância também. E aí eu sou lá do sertão baiano, neta de Susana, que teve 7 filhos, desses 7 filhos, 5 mulheres. Essas 5 mulheres ajudaram minha mãe na criação dos seus 7 filhos. Então, a gente viveu esse processo de aldeamento, de família extensa. Toda a minha vida é marcada por essa família extensa. Então, para mim, não foi estranho ter me reencontrado e ter tido, né, estar hoje como mulher de axé. Mas, infelizmente, a minha infância ela é marcada pelo racismo religioso. Minha mãe, a gente viveu uma tragédia familiar quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Meu irmão mais velho morre de um acidente de carro, e esse acidente de carro leva meu pai à esquizofrenia. E, na época, a minha família já estava caminhando para o cristianismo. Meu pai era Ogã, e Ogã de Oxóssi. E disseram que o fato da morte do acidente ter acontecido teria sido pelo fato da gente seguir uma religião que não era cristã. Como meu pai ficou esquizofrênico e minha mãe com 4 filhos para cuidar sozinha, e ela tinha medo, já que ela tinha perdido o primeiro, perdido meu pai, e ela ficou com medo também de perder os outros 4 filhos, ela correu para o cristianismo junto com as minhas outras tias e minha avó. Ela fica lá no cristianismo até quando eu completo 12 anos, a memória que eu tenho dos 12 anos, eu começo a ir para a igreja católica, e minha mãe não quer mais saber de cristianismo, porque ela também foi para a Cristã do Brasil, Testemunha de Jeová, Batista, Assembleia, todas as religiões, ela ia, ela não ficava. E eu lembro que com 15 anos minha mãe começou a caminhar para a Umbanda. Minha mãe, na Umbanda, se descobre, né, filha de Ogum Cunhaçã, e era óbvio que Ogum não ia deixar ela em cristianismo nenhum. E ela sai do cristianismo, né? Com 15 anos já começa a receber os banhos de folha, que ela ia para as consultas, ia para as rezas. A minha região, o racismo é tão violento que as coisas do axé são vividas de uma forma muito silenciosa. Ela nunca falou do candomblé para a gente. Eu fui para a primeira vez para uma festa de um caruru de Herê, agora em setembro, né? Era muito forte durante a minha infância, os carurus agora no mês de setembro, mas era as famílias que faziam isso. Isso não acontecia nos terreiros. Então, a gente tinha uma quadra, assim, várias casas, a minha cidade, o centro da minha cidade é uma quadra, né? Um quadrado, e aí a gente conseguia mapear, era assim, capaz de no dia a gente ir em 3, 4 carurus durante esse mês de setembro, delícia. E eu lembro que eu comia 2 pratos. Eu sou de 21 de setembro, tá, gente? É de Xangô, né? Gente, era massa. Não, eu tinha uma frustração porque lá eu não podia, por ser mulher, eu não participava da roda, era só os meninos. Aí, como eu estava no lugar da mais velha, então eu levava meus 2 irmãos. Então eu ia para levar os meus 2 irmãos. Então eu tinha que ficar esperando todo aquele período que serve, né, todo o ritual, para depois, ai, gente, eu já estava meio de fome, não aguentava. Mas, por sorte, eu comia 2 pratos de caruru naquela época. E tinha noite que a gente chegava a comer, acho que uns 8 pratos, porque a gente tinha o caruru de Dona Tina, o caruru de Dona Francisca, o caruru de Dona Esté, e a gente saía, as crianças todas, para esses carurus. E com 17 anos, eu começo, junto com minha mãe, a voltar de uma forma muito silenciosa para a Umbanda. Então, ela se descobre de Ogum com Oyá, e ela começa a sua experiência, e eu vou para Salvador. E, assim, eu lembro que antes de ir para Salvador, minha primeira experiência de uma casa que recebeu
o orixá, porque os carurus de Cosme e Damião não se recebia o orixá. Elas faziam, né, distribuíam o caruru para as 7 crianças, rezava as balas, mas não tinha herê, não tinha presença de herê nem de nenhum orixá. Aí chegou uma senhora na minha cidade e essa senhora começou a passar mal, a morrer. Essa mulher recebeu na época a unção da Igreja Católica. Eu era católica naquela época, a gente foi com um grupo, com um padre, levar unção para essa mulher. Depois nós ficamos sabendo que ela, na verdade, tinha uma questão religiosa para resolver, e a família, já quase com o caixão comprado, pega ela e leva para a cidade de origem. Lá ela faz as obrigações, que ela tinha obrigações atrasadas, e aí o orixá estava cobrando, segundo comentários da cidade. Aí ela volta e ela volta com a missão de dar um caruru na cidade onde ela estava. Aí eu fui para esse caruru e aí isso tudo me veio essa memória da infância hoje, essa memória ancestral. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um orixá incorporado numa pessoa. Ela recebe Iemanjá. E eu não bati a palma. Eu só olhava. Eu lembro que aí um senhor que estava do meu lado, ele falou, bate palma, mulher. Eu estava tão... Eu não bati a palma, com 17 anos. E aí, como eu vinha de uma família muito cristã, então todos aqueles ensinamentos que o cristianismo diz sobre o orixá, sobre o que é o orixá, vem para você naquele momento. Só que nesse momento, eu não tive medo. Eu fiquei assim, querendo entender o que era aquilo, o que era o transe, que eu não sabia o que era o transe. Mas eu fiquei ali tão em transe quanto ela, né? Fiquei ali parada, porque eu nunca tinha visto aquilo. Aí uma pessoa do meu lado começou a explicar e eu comecei a entender um pouquinho, foi minha primeira experiência. Daí fui para Salvador, em Salvador eu comecei a frequentar os candomblés lá em Salvador. Aí consegui chegar na primeira casa, na minha primeira casa, levada por uma colega minha, que é de Nanã. E aí eu fui começar a fazer o meu retorno. E eu lembro que o primeiro bori que eu fiz, que eu liguei para minha mãe dizendo que tinha feito bori, ela me disse tanto que eu fugi. Tanto que eu fugi. E aí eu vim entender que a ancestralidade, você pode ir para onde for, ela vai te resgatar. Então, se eu vivo esse resgate, essa vivência, essa experiência, além dessas experiências, e aí depois eu venho parar no sul da Bahia nessa ideia de fazer concurso, com 2 filhas, aos 35 anos, eu venho para o sul da Bahia. Hoje eu sou professora adjunta da Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Entendo que estando aqui, fiquei um tempão querendo entender qual era a minha missão no sul da Bahia, e eu acredito que a minha missão maior é resgatar a minha ancestralidade. E é bonito, né, Luz, assim, porque esse resgate da sua ancestralidade, ela vai perpassar também pelas suas pesquisas e pelos seus trabalhos, né? Porque o trabalho que você desenvolve na universidade é um desdobramento das suas pesquisas, né? E aí levar esses saberes do terreiro para dentro da universidade, né? É um resgate ancestral também, né? Aí que a gente começa a entrar, né, pensando nessa educação, infância, crianças de axé e suas aprender vivências, né? E aí eu queria que você falasse o que você está chamando de aprender vivências, né? Que eu até sei, mas eu acho que a galera precisa ouvir você falar. É muito bonito pensar por esse caminho, né? E é um resgate ancestral, eu entendo assim também. Sim, sim. Durante o mestrado, e aí a gente precisa pensar de onde nasce também essa experiência de pesquisa, né? Eu entendo que a minha pesquisa e o meu fazer pedagógico, né, pensando numa formação de professores que pense a formação dos sujeitos a partir do lugar que eles ocupam e não do lugar que a ciência, e aí a ciência eurocêntrica, cristã, hétero, masculina pensa, né? Pensar nessas diversidades, nessas diferenças que atravessam os sujeitos. Isso começa lá no mestrado, as minhas experiências de mulher de axé, né, brotando ainda nesse processo embrionário mesmo, de busca da minha ancestralidade. Quando eu termino o mestrado, eu sou da área de educação e cibercultura,
mas eu saio do mestrado com a ideia de que só faria doutorado se eu pudesse pesquisar educação e axé. Se fosse pensar as epistemologias nagôs que estão presentes nos terreiros de candomblé, porque já na minha pesquisa eu tenho acesso a 32 terreiros de candomblé que estavam localizados em Salvador, que tinham laboratórios de internet na época, tinha os laboratórios de informática dentro desses terreiros. Eu já lia a Wanda Machado, eu já conheci nessa época do doutorado a escola que existe lá dentro do Opô Funjar. Tinha uma amiga minha que tinha uma filha que fazia capoeira nessa escola, então eu ia com ela, levar a filha dela e trazia de volta. E aí eu desejava também, assim, poxa, por que todo terreiro não tem uma escola? Porque é uma escola institucional, né? Poxa, todo terreiro deveria ter uma escola dessa. E aí eu pensei, nesse primeiro momento, pensar nessa institucionalização desses terreiros, dessas escolas, né, dentro dos terreiros, mas aí o próprio orixá vai traçando outros caminhos, né? As águas de Oxum são águas de rio, né, que move a gente para outros espaços, tempo de pesquisa. E aí eu falei assim, a gente não precisa ter um terreiro, porque o terreiro somos nós, e nós não somos fixos. Para onde a gente vai, a gente leva os nossos saberes e viveres. E aí fui pensando, a partir também das experiências, quando eu comecei a ir para o terreiro. Laisa estava com 4 anos, que hoje é Iatabexi, no terreiro que nós frequentamos. Foi iniciada aos 10 anos, Beatriz estava com 6 anos. Então, foi vendo essa relação delas com as crianças do axé e depois delas com as escolas que elas frequentavam, que eu fui pensando que esses saberes, essas vivências dos terreiros, eu fui observando, elas circulam. Essas crianças levam esses espaços. Então, e aí eu vou para o doutorado pensar esses conhecimentos. Então, aprendi vivência é um pouco desse desafio que os cotidianistas e as cotidianistas têm hoje, né, de pensar em um saber de um saber fazer que não está como é que eu diria, segregado, né? Não existe uma segregação entre o saber e o fazer, não existe uma ciência ou uma metodologia separada de uma teoria, mas que há um imbricamento, né, um hibridismo desses saberes fazeres o tempo todo. Então, quando uma criança vai para a escola e não consegue colocar seu fio de ponta, porque colocar um fio de ponta vai chamar muito a atenção, mas coloca aquela pulseirinhazinha do orixá no braço, disfarçadamente, ela está chamando a atenção de que aquela pulseirinhazinha, ela é mais que uma pulseira. E aí o professor e os colegas, elas têm esse olhar, os colegas muitas vezes têm esse olhar, mas a professora não consegue pensar nesses sinais diacríticos, nessa linguagem, nesse modo de se relacionar que essas crianças levam para as escolas. E aí, já ainda no meu primeiro momento aqui no terreiro de Mãe da Arabi, eu fui percebendo isso, que nem tudo que a gente aprende fora, né, na sociedade mais ampla, serve para o terreiro, mas tudo que a gente aprende no terreiro serve para o mundo. E a gente não deixa esses saberes quando a gente sai do terreiro. Para onde a gente vai, a gente leva esses saberes. Então, eu trago essas experiências desses saberes viveres na minha tese, faço uma discussão epistemológicas a partir de algumas ciências, sobretudo as ciências africanas, mas também as ciências europeias, porque o terreiro também tem essa perspectiva de que a gente não joga a água, o balde e a criança fora, né? Dá para a gente misturar, né? E peneirar ali, aproveitar algumas coisas. Então, trago um diálogo horizontalizado entre os saberes dessas crianças, as ciências europeias e também as ciências africanas, sobretudo as pesquisas sobre infância que o Renato Nogueira vem desenvolvendo, o Eduardo Oliveira com a epistemologia da encruzilhada, Sobofu Tomé me ajudou muito a pensar nessa família extensa, nesse terreiro como uma grande aldeia para educar as nossas crianças. E aí, nesse processo, a minha aproximação com o grupo lá do Walter Corran, lá da UERJ, do Proped também,
educação e infância me traz também um pouco dessas possibilidades de pensar uma pesquisa decolonial, ouvindo essas crianças e compreendendo o que elas estão dizendo. E aí eu trago a fala dessas crianças na minha tese. E como foi? Como é que foram essas vozes, hein, Luzi? Então, eu separei só algumas aqui hoje, eu estava pensando, e aí eu vou ler só porque tem que ler, né? Essas coisas é um livro muito delicioso, assim, da gente ler e da gente também, a memória é uma memória e a fala dessa, e a resgate dessa memória faz parte dos saberes, né, das aprender vivência que a gente tem no terreiro. Então, o terreiro, a perspectiva da palavra, a palavra, como diz o próprio Eduardo Oliveira, né, o encantamento da ciência a partir da palavra. Então, a memória que a gente traz viva das vivências de terreiro são essa perspectiva de encantamento que os terreiros têm. E aí eu lembrei uma fala, enquanto eu preparava a nossa conversa de hoje, do Akio. Akio foi iniciado com 1 mês de vida junto com sua mãe. Quando a gente conheceu o Akio tinha 4 anos. Ele é lá do terreiro de mãe Marlene, o Vila Vitem, lá na casa de Oxumarés, lá em Salvador. E eu lembro que ele conversando com as meninas, ele perguntou às meninas, né, que elas tinham acabado de chegar no terreiro, e mãe Marlene deu um fio de conta de Iemanjá para cada uma, e ainda não sabia qual era o orixá da cabeça de cada um, então deu um fiozinho de conta de Iemanjá para cada um. E aí e aqui eu perguntou para elas estavam acabando de chegar no terreiro, né, perguntou para ela qual é o seu orixá, ela disse, eu não sei, perguntou a outra, qual é o seu orixá, eu não sei, mãe Marlene deu esse fiozinho de Iemanjá, cada uma da gente. E ela, automaticamente, elas perguntaram aqui, o Akio já era iniciado. Qual é seu orixá? Que eu não posso falar. E ele não falou qual era o orixá dele, né? Então, assim, aqui eu me ensina nessa fala dele, nessa não posso falar, que é vulnerável falar tudo, né? Que a palavra tem poder, que o segredo nos protege, que o silêncio é pedagógico. Sim. Que a gente não precisa estar adiantando tudo, né? No momento certo, na hora certa, a gente vai aprender a conhecer o outro, né? Dizer quem é o orixá da gente é dizer também quem somos, né? Quais são as nossas identidades ancestrais. Dependendo para quem a gente fala, a gente pode se tornar vulnerável, né? Uma outra aprendizagem que eu ainda tive, sobretudo pelo que é minha filha, Laisa Miranda, né, que foi iniciada com 10 anos. Aos 4 anos, ela estava no barracão e chegou uma visita no barracão do terreno que a gente estava. Eu achei muito bacana. Ela estava assim do meu lado, a visita chegou pela porta de entrada e ela seguiu essa visita com o olhar dela, né, aquele olhar observador de Ansan, né? Olhou o tempo todo e quando a visita sentou, ela saiu de onde ela estava, ela atravessou um barracão enorme. Ela atravessa o barracão inteiro e só esperou ela sentar. Ela falou assim, tipo, ela não teve uma atitude imediata de ir lá conversar com a mulher. Ela esperou a mulher sentar. Quando a mulher sentou, ela foi lá junto dela e falou assim, não pode entrar calçado. Tem como você deixar o chinelo lá na porta? Eu falei assim, cara, e ela estava assim, como é que ela observou? Nós adultos não iríamos fazer isso, né? Mas a criança vai fazer. E aí ela foi. E aí, agora, nesse período de pandemia, de Covid, de cuidado com a higiene, de que não devemos deixar sempre o calçado na porta de entrada, colocar que boa, não sei o quê, não sei o quê. A gente hoje, que nós que somos do axé, nós não temos dificuldade com isso, porque nós sabemos quais são os espaços sagrados. Nós aprendemos desde cedo, desde os 4 anos, que o Ilê é sagrado. Seja o Ilê mesmo consagrado e reverenciado ao nosso orixá, seja a nossa casa. Então, não tem problema nenhum deixar o calçado na porta da entrada, né? Mas o mais importante que eu considerei no momento que eu estava em pesquisa foi a capacidade observadora que ela tinha, né? E o poder de comunicação que tem também, né? Os hereis, né? As crianças, eles são esse porta-voz do orixá, esse poder de comunicação
do orixá, sem o adulto se sentir ofendido, porque criança sabe como falar. Um adulto talvez não falasse com ameguice, com carinho, com o cuidado que uma criança vai falar, né? E a criança não, ela vai falar. Outra aprendizagem também que eu trouxe, que eu trago na minha tese, é a diferença do abraço do orixá para do humano. E isso eu também aprendi com uma criança de 8 anos, que pela primeira vez recebeu um abraço de Oxóssi, e ela vem correndo e fala para a mãe, mãe, Oxóssi me abraçou. E o abraço não é igual a do meu tio, não. É diferente, eu senti no fundo do meu coração. Então, assim, as crianças, foi lindo demais. Eu vi aquilo ali, ficar ali quietinho, ouvindo. Eu falei, gente, que lindo. Então, assim, se uma criança sabe, eu fiquei assim me perguntando, será que eu, adulto, consigo diferenciar um abraço de um orixá para de um humano? Ou na pressa, na agonia, presa aos meus problemas? Porque muitas vezes a gente vai conversar com o orixá, mas está muito mais preocupada com, ele vai ter que resolver os meus problemas. Será que eu sinto o abraço? E no abraço eu percebo que o orixá, ele está me ouvindo, né? Então, assim, esse abraço, eu vi uma foto sua essa semana que você postou, e você fala também essa questão do abraço. Eu falei, nossa, é diferente, né, Iá? É sim. É, É um acalento ancestral mesmo, né? E eu acho que a tá criança tudo. que tem essa sensibilidade, porque ela tá sem amarra nenhuma, né? Então ela sente, né? Tá mais aberta, né? Exatamente. Então, assim, são várias as experiências de vivência mesmo dentro do axé, que uma criança, né, ela sempre está ali, e por mais que ela esteja brincando, correndo, pulando, ela está muito mais observando o contexto do que alguns adultos. Eu não posso estou falando isso a partir da Uhum. minha pouca percepção dessas experiências. A outra experiência que eu vivi também durante as minhas andanças no candomblé e na Umbanda, eu perdi o medo do meu ancestral e das minhas ancestrais como uma criança. Eu estava numa casa de Umbanda e no dia seguinte era 2 de novembro. E o cristianismo, infelizmente, me ensinou a ter medo de, de quem parte, né, de quem vai para o Orum. Então, eu tinha medo de fantasma, eu tinha medo de alma penada. Então, essa ideia de que vai, não volta, se vem só para. E essa ideia de que o ancestral só vem para assombrar, só vem para te cobrar coisa, te fazer medo. Eu não tinha uma relação afetiva com a ancestralidade. E aí, no terreiro de Umbanda, eu estava sentada, no dia seguinte era 2 de novembro, era um dia que na minha infância eu não saía de casa, eu tinha medo, eu sempre tive medo de velório, eu sempre tive medo, não sei porquê, né, Márcia? Xangô e velório, eu não sei porquê. Será, né? Eu sempre tive, eu fui criança muito. Eu não saía de casa, eu moro no fundo da igreja matriz, e toda pessoa que morria na minha cidade, hoje menos, tinha que passar pela igreja católica. Cara, eu não saía de casa, não saía de casa. Era aterrorizante sair de casa. E aí, já agora, na fase adulta, uma criança, eu estava nesse terreiro de Umbanda, e uma criança de 6 anos, ela falou assim, amanhã é 2 de novembro. Falei, é dia dos mortos, né? Ela disse, não, dia que eu vou abraçar meu vovô. Eu olhei assim, estranho, né? Como assim você vai abraçar seu vovô? Meu vovô sempre vem aqui, o meu ancestral, ele é o meu ancestral, é a pessoa que eu amo muito. E ele morreu e eu só tinha 1 ano de vida, e a forma que eu tenho de reencontrar com ele é sempre nessa data. Falei, meu Deus do céu, quanta tranquilidade. E a gente fica até sem graça. Nossa, muita tranquilidade. Então, assim, são essas experiências, fora toda a relação com o orixá, fora toda a relação com o próprio nome, né? Esse resgate ancestral a partir do nome no meu terreiro. As crianças ficam nessa expectativa de saber qual será o seu nome quando for iniciado, porque eles acham lindo o nome de cada um, de cada uma. Então, essa identidade nagô a partir dessa ancestralidade, as relações com o sagrado, e as crianças vivem isso de uma forma muito mais divina.
estar no xirê do lado de uma criança é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Então, assim, eu não sei, quer dizer, eu sei, não sabia por quê, né? Então, sempre, eu falei assim, gente, eu não gosto de criança, como assim? Você mas hoje não gosta, querida. Então, vai ter sempre alguém sentando no colo, vai ter sempre alguém ali do lado, falando alguma coisa, e você percebendo essas relações. Há algumas questões que já estão publicadas em alguns livros, sobretudo no livro da Wanda Machado, A Senhora e a Querer já tem vários artigos falando sobre a aprendizagem do Itam, a oralidade, essa escrita iorubá. As nossas crianças, elas são bilíngues, e as escolas não conseguem ensinar inglês para nossas crianças, nós conseguimos ensinar o urubá às nossas crianças. Esse cuidado com a natureza, né? A gente está vivendo nesse momento a queima da Amazônia, a queima do Pantanal. As nossas crianças sabem a importância que tem a floresta, o rio, o ar, a pedra. Então, toda essa relação com o meio ambiente que a escola poderia estar aproveitando para discutir educação ambiental a partir dos itãs que os orixás nos presenteou e nosso povo vem resgatando a cada xirê, a cada início, final de xirê, que está presente, que a gente muitas vezes não valoriza tanto. Luz, eu anotei tanta coisa assim que me impactou da tua fala, né? Primeiro, pensar essas epistemologias Nagô, né? Que é uma questão que para mim está sendo muito cara, né? De pensar epistemologias de dentro dos terreiros, né? Não pensar a partir de uma epistemologia de uma ciência eurocentrada, mas pensar numa ciência suleada, né? Dialogando com as nossas realidades. E as águas de Oxum nos movem nos espaços de pesquisa, achei isso também um encanto, né? Porque as águas, para a gente, a água é vida, né? A gente não faz nada sem folha e sem água, né? Então, isso é extremamente significativo para nós do terreiro. E, principalmente, aprender vivências, né? Que são as memórias e seus encantamentos, né? Porque tudo que gira em torno dos saberes do terreiro vem a partir das memórias ancestrais, né? Que vem através dos itãs, das histórias dos orixás, que são elas que dão todo o it, né? Dão todo o ritmo do terreiro, né? Então, pensar com essas estratégias e, principalmente, né, uma coisa que eu tenho falado bastante, que é mudar essa lente, né? Nem tudo você precisa falar, né? Esse silêncio pedagógico que é tão importante para nós de terreiro, né? Então, é muita riqueza, né? E esse silêncio pedagógico e essa afetividade, né? A relação afetiva com a ancestralidade, que também é um destaque gigante da tua pesquisa, né? Porque a gente tem uma outra forma de estar dentro da academia, de estar registrando os nossos saberes e de estar referenciando os nossos saberes também. Então, não é uma questão fácil, né? Porque não é uma novidade, a gente já tem aí, por exemplo, a Ebevanda Machado falando disso há muitos anos, né? Mas ainda continua tendo algumas dificuldades em alguns espaços acadêmicos. Eu queria saber como está sendo assim, depois do doutorado, e aí você já consolidada, né? Você dentro da academia enquanto professora, como está sendo colocar essas teorias, essa ciência, como diz o Rufino, né, as ciências da macumba. Como é que está sendo isso dentro no teu trabalho, né, dentro da universidade? Então, assim, a minha universidade, ela tem um grupo, né, que é o CAUE, é um núcleo de pesquisas afro-brasileira, afro-indígena brasileira do sul da Bahia, que já vem falando sobre a educação no terreiro. Existe uma produção muito densa sobre a educação no terreiro aqui no sul da Bahia. Meu avô de santo, né, o pai Catulembá, que é professor aposentado da UESC, o Rui Pova, tem uma literatura extensa sobre os fazeres e saberes, né, do povo de Axé do sul da Bahia.
resgatando sempre a ancestralidade de Oxum, a partir da sua tataravó mexicana. E, para mim, particularmente, eu voltei tem pouco tempo, Iá. Então, assim, eu acabei de aprovar meu projeto de pesquisa na universidade, mas aí eu estou fazendo uma discussão maior, que é falando sobre juventude negra, né? Juventude no contexto da cibercultura, atravessando as questões de raça, gênero e classe, e aí a gente vai discutir as questões da religiosidade também, mas aí foi bem agora na pandemia. Então, assim, na universidade especificamente, eu ainda não tive condições ainda de fazer muita coisa, porque eu voltei no doutorado no ano passado, peguei 3 meses de greve, esse ano eu peguei a pandemia. Então, assim, o que eu tenho feito mais é pesquisa e extensão fora da universidade. Eu tenho um grupo, eu faço parte do coletivo Amada, né, que é a Juventude Negra do Sul da Bahia, mais especificamente do meu terreiro. Então, através desse grupo, a gente tem feito várias atividades culturais e educacionais aqui na região. Eu faço parte do grupo de terreiro, né? Os terreiros do sul da Bahia também, que eles estão sempre me convidando para fazer conferência, rodas de conversa, palestras aqui na região. E no ensino, eu não tenho ainda no ensino, eu sou professora de Educação e Tecnologia, né? Discussão da cibercultura. E uma das categorias dentro da discussão de Educação e Tecnologia, eu vou falar sobre gestão de conhecimento no contexto da cibercultura. Então, é a deixa que eu encontrei para o povo de terreiro. Povo, a água, ela vive nas brechas, né? Água, Isso. pedra, Vai entrando na ali, né? fresta. A água conecta tudo. Então, no Sim. quarto tópico da minha área, eu vou estar falando sobre gestão do conhecimento. Eu apresento o ativismo da juventude de terreiro e as possibilidades de leitura e de releitura e de ressignificação das leituras a partir das epistemologias na Nagô. Essa tem sido a brecha que eu tenho encontrado na minha pesquisa e nos meus saberes e fazeres enquanto mulher de axé dentro da universidade. No meu departamento existem outras pesquisadoras que são da nação Ijexá, são minhas irmãs de axé, então isso dá um acolhimento na gente, né, da centralidade. Tem as que não são, mas que super apoiam, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. No meu departamento, é um departamento acolhedor. A minha universidade, ela tem se colocado à disposição para pensar as questões das diferenças no sul da Bahia. Não era tanto, se a gente olha para trás, né, para o passado, a gente não vai encontrar muitas pesquisas nessa área, mas nos últimos 10 anos eu percebo que eles estão mais acolhedores, né, estão na escuta. Inclusive, essa semana eu fui convidada, semana passada, quarta-feira passada, precisamente, para fazer uma fala no mestrado de enfermagem daqui da UESC, para falar de pesquisas com terreiro de axé, pesquisas qualitativas, e aí, óbvio, que pesquisa qualitativa a Luzi faz, né? E aí o pessoal do curso de enfermagem ficou muito encantado, muito encantadas, porque como elas falaram, a gente trabalha com cuidado, e essa discussão da diferença, a discussão do acolhimento com a questão da diferença, é algo que a gente tem pouca leitura, poucas experiências, tanto metodológica como epistemológica. Então, eu foquei nessa fala com o pessoal do mestrado lá em enfermagem, nessa discussão sobre metodologia e epistemologia com pesquisas decoloniais. Então, vou dar um olá pro pessoal aqui que está falando contigo aqui. Não sei se acho que não dá para você ver os comentários, né? Então tem ai, perdi o nome, peraí. A Piligra 3 está falando Colofé para você, minha irmã linda, e falando para mim também, Colofé, Lorum, Colofé, Mutumbá. A gente entrou aí, a pessoal do Barracão, a Bian Tarciane, o Gan Sérgio lá do Barracão do Pai Paulo, do Fona Valesca, a Ivonete lá da Rural, né, que é aluna do mestrado lá.
do Fonitinho André, Bruna, que é pesquisadora da UERJ, aqui de Caxias, o Proler da UESC, que estava passando por aqui também, Carolina Rocha, Lataré Terapia, uma querida, queridíssima, botando carinha de coração aqui pra gente, um prazer. Não conseguimos encaixar ela dessa vez, mas na próxima, com certeza, ela está aqui com a gente, né? Mutumbaxé, minha irmã, está acompanhando aqui a gente hoje. Enfim, Luciana Serra, Ocibalé Ingrid, uma galera boa aí assistindo a discussão e todo mundo falando quanto é lindo e quanto é potente. Márcia Marcelina, que também, boa tarde. Todo mundo comentando como é linda a pesquisa, e além de ser linda, a potência teórica que é a pesquisa nos terreiros também, e com essas crianças de terreiro. Né? Porque eu acho que trocar esse olhar adultocêntrico também faz toda a diferença para a gente, né, Luzi? Com certeza. Beijão. Só gente boa aqui hoje à tarde, né? Isso. Carol Rocha é uma figuraça, uma pessoa que eu aprendo muito, muito. A Toré, palavra, né? A palavra não é um presente ancestral. Só Xangô nessa live, só para informar, né? Fiz o curso, a oficina dela, a última das bruxas. Nossa, eu fiquei emocionadíssima. Primeira vez que eu consigo participar. Aconselho, sigam Carol Rocha, sigam a Taré Terapia, façam as oficinas, vale muito a pena, vale muito a pena. Pois é, o Piligra é Obá de Xangô no meu terreiro, é meu irmão lindo, maravilhoso, é professor na UESP de Filosofia, pessoa que eu aprendo muito, tem uma filha lindona também, Maria Tereza, que está com 6 anos agora, que eu aprendo muito com Maria Tereza. A Marcelina, que eu vi aí também, minha aluna aqui da UESP, só gente boa hoje à tarde mesmo. E aí eu gostaria de trazer uma das narrativas que eu analisei, que é a narrativa da... Você falou de pedagogia do silêncio, né, de como os terreiros nos ensinam a importância da pedagogia do silêncio e também da palavra, sobretudo da palavra e do silêncio. E aí eu tenho uma narrativa que a Laisa postou na página dela lá no Facebook, em maio de 2017, que eu gostaria de ler, que assim, para mim, eu leio e releio muito, porque cada vez que eu leio essa narrativa dela, eu penso como a gente tem que aprender com essa juventude de terreiro, com essas crianças. Ela, quando escreveu essa narrativa, ela ainda tinha 14 anos, né? Ela diz assim: para babar Oxalá, sentamos no chão ou no apoti, tiramos o pano, abaixamos a cabeça, o rei está no salão, o pai do branco, da paz, do silêncio e de todos. E não importa em quem ele incorporou, Iaô, Ebome, Abiã, é um Oxalá. O respeito e a reverência são as mesmas, e pode ser o cargo mais alto da casa. Não tem o que não se curve para ele, para sua dança, quem não dê um adebai. E para falar a verdade, é o orixá que eu sou mais apaixonada, pela paz que ele traz, pela dança dele numa calma que sou. Totalmente diferente de mim, mas ele consegue me dar a mesma paz e a mesma calma. O meu respeito por ele e pelos outros orixás são enormes. E seja em qual for que ele esteja incorporado, é um orixá ali. Não chego nem aos pés dele. E aí, Marta, eu fico pensando no como essas crianças são convidadas pelo cristianismo a silenciar essa experiência narrativa, né, de experiência de fé. Né? Essas leituras, elas estão presentes se qualquer professor navegar nos perfis dessas crianças, desses jovens de axé, vai encontrar narrativas, diacrítico dessa experiência de fé. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade, agora no meio da pandemia, de conviver com uma criança de 6 anos, que é cristã, e curiosíssima, né? Porque é um mundo, a gente vive realmente, como diz uma Fezoli, né? Não é um outro mundo, é um mundo outro, né? Não é um outro mundo, é um mundo outro. O mundo do candomblé é um mundo outro, é a nossa África mesmo, reinventada
aqui na diáspora. E ela, assim, querendo entender o que eram os fios de conta, ela virou para mim, eu a levei no terreiro, e ela ficou, e ela chega, né, observando tudo, querendo entender tudo, e quando ela chegou em casa, ela me perguntou assim, tia, aquele sininho que mãe da Arabi usa é para enfeitiçar as pessoas? Aí eu fiquei assim, como é que eu explico, né, para uma criança, aquele estudo. Eu falei assim, enfeitiçar uma pessoa? Aí lembrei, tia, porque as bruxas e as fadas não usam a varinha para enfeitiçar as pessoas? Ah, eu falei, tá, entendi, né? E aí eu fiquei pensando como é que a gente pode trabalhar o ensino comparativo. Acho que cabe o ensino comparativo, né? Cabe, não é nem comparar no sentido de achar as semelhanças, mas para achar, sim, as diferenças, mas compreendendo que essas crianças estão imersas nesse mundo ocidentalizado, nesse mundo cristão mais tempo do que no nosso mundo, nesse mundo africanizado, como é que as escolas podem pensar, né, e convidar as crianças que não são cristãs a falar dessa experiência de encantamento, né, no mundo das Uhum. fadas, dessas fadas eurocêntricas, usa-se a varinha, né? Então, que outras formas a gente pode estar utilizando para encantar as pessoas, né? E aí pensar também nessa palavra, o que é que significa a palavra encantar e enfeitiçar, né? Pensar em como é que a gente traz o conceito de enfeitiçamento não nessa perspectiva de satanização, de demonização, mas como essa possibilidade de pensar que esse enfeitiçamento, esse encantamento, ele pode nos livrar das opressões que esse mundo capitalista nos obriga a conviver. Então, assim, as narrativas dessa juventude, dessas crianças, quando elas falam de paixão, quando elas falam dessa perspectiva de reverenciar a divindade e dessa perspectiva também de paz e desse silêncio que às vezes é importante, eu acho que a vivência no terreiro também nos faz pensar no grande barulho que é o mundo, tanta informação que a gente vive imerso o tempo todo. Então, como silenciar as opressões e as violências sem entrar em depressão, né? Sim. Sem adoecer, sem um adoecimento. E Lúcia, essa perspectiva. eu vou te interromper um pouquinho, porque a nossa live está quase caindo, e eu queria que você continuasse um pouco esse trecho que você está falando agora, e para a gente poder também falar do... Tem um documentário também, né, da Mata Odé, que eu queria que você falasse um pouco para a gente. Aí, para a gente não cair, antes que caia, eu vou fechar essa e vou recomeçar outra, pode ser? Pode sim, pode Aí a ser. gente continua aqui, Cadê aqui? complementa e aí já fala um pouco do documentário, tá bom? Gente, então vou encerrar essa e entrem na próxima aqui que eu já estou abrindo. Só é o tempo de salvar. Até daqui a pouco. Ótimo. Peraí.